Eu converso com o Dr. João Carlos Grottoni e Dr. Gustavo Grottoni sobre saúde ocular. Mas antes quero falar para vocês da Escola Santista de Astrologia, que promove no dia 21 de maio o curso com a astróloga Celisa Beranger, do Rio de Janeiro. Vai falar de casas derivadas, o mapa do horizonte e suas direções. No dia 28 de maio, um curso com a Aparecida Liberato, numeróloga, falando como escolher um nome profissional e uma assinatura de sucesso. E no dia 3 de junho, a excursão para o fenômeno do algodão. A Escola Santista de Astrologia funciona na rua Goitacazes, número 8 Altos, e o telefone é 3284-9714. Muito bem, até pus o óculos, porque para ler não dá, né? Doutor Gustavo, quais os cuidados uma pessoa precisa ter para não adquirir, sei lá, essa degeneração da retina, por exemplo, o diabético? Sim. Bom, o diabético pressupõe que ele tem que se tratar. Então eu brinco, quem cuida do diabético é ele mesmo, o oftalmologista ou médico, de uma maneira geral, serve para orientar. Então não adianta o diabético achar que vai fazer o exame num dia, naquele dia ele não come nada, o exame sai normal, porque no dia seguinte ele vai comer um monte de coisa errada, a glicemia vai aumentar. Então ele precisa ter exames consistentes, ou seja, a glicemia não basta, ele precisa ter uma hemoglobina glicosilada, que é um exame que vê o diabetes a longo prazo, bom também. Senão você está se enganando, você fica bom um dia e 7 dias ruins. Agora, além do diabetes, o que mais pode degenerar a retina? Então, a doença mais prevalente hoje no mundo, em pacientes acima de 70 anos de idade, e a quarta em qualquer idade, chama-se degeneração macular. O nome inteiro da doença é degeneração macular relacionada à idade. Ou seja, é um processo de desgaste do fundo de olho. Esse processo de desgaste do fundo de olho, ele tem como ser prevenido, tá? Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, nós temos uma pessoa que começou a ver manchas na região central da visão, começou a ter deformidades. E essas deformidades, elas fazem com que, gradativamente, ocorra um borramento. Por quê? O fundo de olho, ele tem como se fosse um verniz. Esse verniz ele vai sendo desgastado por causa da idade, por causa da exposição solar, por causa de uma má alimentação. E tudo isso faz com que você, além de perder a visão central, você não consiga mais, por exemplo, fazer tarefas que necessitem de visão fina. Olha só essa. Então, por exemplo, uma maneira que você tem de reconhecer que você está com esse problema de degeneração macular é você começar a ver que os objetos estão ficando tortuosos. Esse é o primeiro sintoma. Você tipo olha... opacos, embaçados? Isso, mas, por exemplo, imagina que você olha por uma esquadria, por uma parede, por um lugar que você saiba que seja reto, ele começou a ficar meio torto, está meio esquisito. Isso pode ser um primeiro sinal. Então, fatores como má alimentação, fumo, exposição solar em excesso, tudo isso pode levar a ter um desenvolvimento da degeneração macular. Quando a degeneração macular aparece e a visão começa a ficar ruim, né, uma das coisas que você tem para fazer primeiro é o tratamento com algumas medicações, são chamados de antifator de crescimento vascular, que eles conseguem regredir o problema numa fase mais inicial. Vocês têm na clínica de vocês aparelhos, vamos dizer assim, voltados à prevenção? Como que... Sim. Hoje a nossa clínica ela é muito voltada para a parte de oftalmogeriatria e oftalmogerontologia. Então, por exemplo, pacientes que vêm com um quadro desse tipo, nós temos todo o respaldo de equipamentos de retina, como tomógrafo de retina, exames de angiografia para ver de onde que está tendo vazamento, né, no caso dos diabéticos. Nós temos exames para ver toda a parte de catarata, inclusive com uma exatidão, uma precisão, que assim, é um aparelho a laser, ele consegue definir exatamente o grau que a pessoa vai usar depois da cirurgia de catarata. E com isso, a chance de ter justamente uma independência do óculos após a cirurgia, por exemplo, de catarata, é muito grande, né? Porque o grau tem uma exatidão muito forte. Agora, você estava falando do fumo. O fumo é muito prejudicial para toda a saúde, mas especificamente para o olho, o que acontece? Sim, o que acontece é que todas essas doenças que são relacionadas à idade, elas têm um problema de oxidação, ou seja,
você tem que usar antioxidantes, de preferência a vida inteira, na sua alimentação. O fumo, ele é um oxidante, ou seja, ele é contrário a qualquer coisa benéfica. O fumo faz com que exista uma degeneração, um desgaste prematuro, né, dessas camadas internas do olho. Isso faz com que a pessoa perca a visão. Então, evitar o fumo é importantíssimo. Outro conselho é em pessoas que não estão acostumadas a fazer uma alimentação regrada, eu brinco, comam alimentos o mais colorido possível. Porque se você tiver uma dieta bastante rica em vários tipos de pigmento, então, por exemplo, uma couve mineira que tem uma cor escura, por exemplo, uma cenoura que tem uma cor meio alaranjada, então, um tomate, existem diversas proteínas nesses alimentos que, além de serem saudáveis e gostosos, são antioxidantes, ou seja, são anti-envelhecimento. Bom, vamos para o nosso intervalo, mas já já voltamos.